Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar então na nossa introdução à química orgânica, terceira parte. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre classificação de cadeias carbônicas, né? Então a gente já estudou na primeira parte o porquê que o carbono é o átomo principal dos compostos orgânicos, a gente estudou as suas características, depois na segunda parte a gente aprendeu um pouquinho sobre fórmulas estruturais nos compostos orgânicos e a classificação dos carbonos dentro das cadeias. Agora a gente vai aprender então a classificar cadeias carbônicas, certo? Então, existem alguns critérios para a gente classificar a cadeia carbônica, certo? O primeiro é quanto ao fechamento da cadeia. Existem duas formas de fechamento da cadeia. A cadeia ela pode ser uma cadeia aberta, também pode ser chamada de acíclica, né, ou seja, não cíclica. Então, como vocês podem ver aqui, né, uma cadeia onde todos os carbonos estão um ao lado do outro sem fechar um ciclo, então isso é classificação de cadeia aberta. E num segundo exemplo, a gente tem aqui os carbonos distribuídos de forma que ele feche um ciclo de 4 carbonos aqui. Isso aqui, então, é classificado como cadeia fechada ou cíclica. Professor, eu preciso saber que a cadeia aberta também é classificada como acíclica e a cadeia fechada como cíclica? Sim, precisa, porque os exercícios eles vão trazer qualquer uma das nomenclaturas, então eu preciso saber sim, certo? Outra classificação é quanto à disposição dos átomos na cadeia. Então, a gente tem duas situações. A gente pode classificar uma cadeia sendo ela normal. Nas cadeias normais, a gente vai ter apenas carbono primário e secundário na estrutura, que é o caso desse exemplo aqui. Nós não temos nenhum carbono terciário e nenhum carbono quaternário. Todos são primários ou secundários. Quando isso acontece, a classificação é de cadeia normal. Agora, quando a gente tem uma cadeia em que a gente tenha pelo menos, no mínimo, um carbono terciário, no mínimo, tá, gente? Não quer dizer que eu não possa ter um carbono quaternário, por exemplo, né? Só um carbono quaternário na cadeia, né? Então, tem que ter no mínimo terciário. Pode ter ou terciário e quaternário ou quaternário, tá? Aí a cadeia é classificada como ramificada, ó. Então aqui, ó, vocês podem perceber que esse carbono é terciário, esse carbono aqui é quaternário, ó, porque tá ligado a esses 4. Aqui nós temos outro carbono terciário, né? Então isso aqui é classificação de cadeia ramificada. Então ou ela é normal ou ela é ramificada. Quanto ao tipo de ligação da cadeia, então nós podemos ter cadeia que é classificada como saturada. A cadeia saturada vai possuir apenas ligações simples, gente, como é o que está aparecendo aqui, ó. Todas as ligações são simples. Ou ela pode ser classificada como insaturada, que é aquela que vai ter pelo menos uma ligação dupla. Pode ter ligação tripla ou pode ter as duas, tá? Mas tendo uma dupla ligação já é classificada como insaturada, ok? Depois, a gente tem a outra classificação, que é sendo como cadeia homogênea. Na cadeia homogênea, não existem átomos diferentes de carbono entre os carbonos, no meio dos carbonos, né? Então, aqui a gente até tem um oxigênio, mas ele não está entre carbonos. Então, a classificação para a cadeia é cadeia homogênea. Agora, quando esse oxigênio ou qualquer outro átomo estiver no meio da cadeia, entre os carbonos, aí a gente tem uma classificação de cadeia que é chamada de heterogênea, certo? Na cadeia heterogênea, a gente vai ter o que a gente chama de heteroátomos. Os heteroátomos são aqueles átomos diferentes dos carbonos entre esses carbonos no meio da cadeia, e os mais comuns que vão aparecer são esses 3, o oxigênio, o nitrogênio e o enxofre, certo? Aqui, então, a gente vai abrir um parêntese para a classificação das cadeias fechadas, que elas têm uma classificação um pouquinho diferente das cadeias abertas. Todos esses exemplos que eu dei para vocês são de cadeias abertas. Para as cadeias fechadas, a gente vai ter uma divisão que se chama de alicíclica ou aromática. Então, a cadeia fechada ela pode ser ou alicíclica ou aromática. O que seria uma cadeia alicíclica? A cadeia alicíclica é esse exemplo onde eu tenho aqui, que são cadeias não aromáticas. Tá, mas eu não sei o que é aromático, como é que eu vou saber o que é cadeia não aromática? Já explico.
Os compostos aromáticos, a característica deles é a seguinte, é possuir ligações duplas. Essas ligações duplas, elas costumam aparecer assim, ó, 3 ligações duplas e intercaladas com a simples. Uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Tá? Eles sempre vão ser aromáticos, sempre vão ser compostos cíclicos, não existe composto aromático de cadeia aberta, e eu tenho que cuidar essa característica dessas ligações, tá? O composto aromático mais comum, que mais aparece pra gente, é esse aqui, que é um anel com 6 carbonos, onde eu tenho essas duplas intercaladas. Esse composto é chamado de benzeno, também pode ser chamado de anel aromático ou anel benzênico, tá? Ele é o representante mais importante e mais comum de aparecer dos compostos aromáticos. Então, se eu tiver um ciclo, que é esse caso aqui, que é um ciclo com 6 carbonos também, só que eu não tenho as ligações duplas, a cadeia é classificada como alicíclica, não aromática. Agora, se eu tiver essa situação, o composto é classificado como aromático, correto? O benzeno, ele tem essa representação aqui, como eu já falei para vocês, um ciclo com 6 carbonos e as 3 duplas intercaladas, mas ele também pode aparecer dessa forma, gente, que é a fórmula de esqueleto, certo? Então, lembrando que cada pontinho desses aqui, onde se unem as arestas, né, onde se unem os traços, cada vértice desses aqui é um carbono. Aqui estão as duplas ligações e aí os hidrogênios não aparecem, mas a gente sabe que cada carbono desse carrega um hidrogênio para fechar as 4 ligações de cada carbono, certo? E ele também pode aparecer dessa forma aqui, gente, ó. Então, são 3 representações para o mesmo composto, que é o benzeno. E às vezes pode aparecer apenas assim, ó, C6H6. Essa fórmula molecular é a fórmula do benzeno. Então, se ela aparecer, ela significa essa estrutura, esse composto. Essa estrutura aqui onde aparece essa bolinha no meio, o que significa essa bolinha? É que essas 3 duplas ligações, elas não são fixas entre esses carbonos. Elas, na verdade, elas estão distribuídas entre esses 6 carbonos aqui. Então, por isso, essa bolinha aqui representando a distribuição da ligação dupla das 3 ligações duplas entre os 6 carbonos, certo? Então, cuidem, tá? Isso aqui praticamente não aparece. O que mais aparece são essas 2 estruturas aqui nos exercícios. Mais essa aqui ainda do que essa aqui, certo? Então, isso aqui é para a gente entender o que significam essas 2, mas as que mais vão aparecer nas atividades são essas aqui. Só para vocês terem uma ideia, o benzeno, ele é o composto que mais aparece, com maior frequência e o mais importante, mas ele não é o único composto aromático que existe. Então, aqui nessa figura aparecem alguns outros compostos aromáticos, olha só, eu posso ter, ó, com 2 ciclos, com 3 ciclos, sendo que esses 3 ciclos pode aparecer nessa configuração ou ainda nessa configuração, pode ter 4 ciclos ou ainda mais, ó. Então, todos esses compostos aqui são compostos aromáticos, certo? Tem nomes, inclusive, para eles, né? E, além desses, eu posso ter substâncias e compostos aromáticos que não sejam com 3 duplas intercaladas e num ciclo com 6 carbonos, como é o exemplo do furano. O furano tem um oxigênio no meio dos carbonos e tem 2 duplas, mas ele é um composto aromático. Existe uma explicação para isso, mas a gente não vai se aprofundar nesse sentido. É só para vocês saberem que o benzeno não é o único composto aromático que existe. Existem vários, certo? Mas ele é o mais importante, é o que vai aparecer com maior frequência. Então, aqui vocês podem ver que tem outros ciclos também, né? Com outros átomos, com nitrogênio, com enxofre no meio. Então, só para vocês terem uma ideia da quantidade de compostos aromáticos que a gente tem. As cadeias, continuando na classificação de cadeia carbônica fechada, o composto aromático, ele ainda pode ser classificado como mononuclear, que é aquele composto que vai ter apenas um ciclo, que é esse exemplo que está aparecendo aqui, um ciclo só, ou ainda pode ser um composto
polinuclear, que é o caso dessa substância aqui, ó, que é o naftaleno, né? Que podem aparecer mais de um ciclo, 2 ciclos ou mais. Nesse exemplo nós temos 2. Aqui eu coloquei as 3 fórmulas porque para vocês ainda irem se acostumando com a questão da distribuição dos átomos, da fórmula em esqueleto, né? Então aqui estão os 2 ciclos com todos os átomos e todas as ligações, aqui na fórmula de esqueleto e aqui com as bolinhas que pode aparecer. Esse aqui é o que vai aparecer com maior frequência, o que aparece com a bolinha, né? Que significa a distribuição das duplas ligações. Tá? Então, pode ser classificado como mononuclear, um ciclo, ou polinuclear, 2 ou mais ciclos. O polinuclear, ele ainda pode se subdividir em 2 situações. Eu posso classificar como ciclo isolado ou como ciclo condensado. Esse exemplo que está aparecendo aqui, ó, é de ciclo condensado. Como assim? Não existem ligações para separar os 2 ciclos, ó. Percebam que eles são grudadinhos um no outro. Então, isso é característica de ciclo condensado. Quando eu tiver um ciclo isolado, olhem a diferença do ciclo, 2 exemplos de ciclos isolados, ó. Vai ter ligações entre esses ciclos separando eles, ó. Então, isso é exemplo de ciclo condensado, isso é exemplo de ciclo isolado. E, professora, eu já esqueci metade das coisas que tinha que fazer de classificação de cadeia. Calma, vamos ver um resumo, então, para ver como é que ficam essas classificações. Então, é o seguinte, gente, ó, classificação de cadeia carbônica, as 2 principais, aberta ou fechada, que também pode ser chamada de cadeia aberta ou acíclica, e nas cadeias fechadas ou cíclicas. A cadeia aberta a gente classifica como normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, tá? Então, isso aqui é classificação de cadeia aberta. Agora, a classificação das cadeias fechadas. Eu classifico como alicíclica ou aromática. A alicíclica eu classifico como saturada ou insaturada, ou homocíclica ou heterocíclica. Essa nomenclatura aqui, o conceito dela é exatamente o mesmo de homogênea ou heterogênea. Homogênea, homocíclica é aquela em que não terão átomos diferentes de carbono no ciclo, no meio do ciclo, e heterocíclica aquela que tiver átomo diferente de carbono no meio dos ciclos. Tá? Eu não posso classificar como homogênea ou heterogênea? Até pode, mas se aparecer no ciclo, as nomenclaturas homocíclicas e heterocíclicas, vocês devem saber que é a mesma coisa, certo? E, por fim, as aromáticas. As aromáticas eu classifico como mononuclear ou polinuclear, e as polinucleares podem ser classificadas ainda como condensados ou isolados, ok? Então, vamos ver alguns exemplos para a gente entender bem como é que ficam essas classificações. Na letra A desse exemplo que eu coloquei aqui, que é para classificar as cadeias, qual é a classificação dessa cadeia carbônica aqui? Bom, vamos lá então. Ela é uma cadeia aberta, acíclica ou alifática, que significam a mesma coisa, né, pessoal? Então, eu preciso saber essas nomenclaturas aqui. Ela é uma cadeia ramificada. Por que é uma cadeia ramificada? Porque eu tenho este carbono aqui que é terciário. Então, isso é classificação de cadeia ramificada. Ela é uma cadeia saturada, porque eu só tenho ligação simples entre os carbonos. E é uma cadeia homogênea, porque eu não tenho nenhum átomo diferente de carbono entre os carbonos. Certo? Então, é assim que eu faço uma classificação de cadeia. Na letra B, o que eu tenho? Novamente, uma cadeia aberta, que pode ser chamada de acíclica ou alifática. Eu tenho uma cadeia ramificada. Por quê, gente? Porque eu tenho este carbono aqui, que é um carbono terciário, né? Tenho primário, tenho secundário, mas, né, tendo um terciário ramificado. Ela é uma cadeia saturada. Ué, mas não tem dupla ligação aqui, professora? Sim, mas a dupla deve ser entre carbonos. Então, essa dupla aqui, como não é entre carbonos, não conta para classificação de cadeia insaturada, certo? E ela é homogênea. Por que ela é homogênea, gente? Porque esses oxigênios não estão entre carbonos, ok? A letra C, o que a gente tem? A gente tem, então, uma cadeia aberta, acíclica ou alifática. Uma cadeia normal.
Por que é uma cadeia normal? Porque eu só tenho carbonos primários e secundários nessa estrutura. Eu não tenho nenhum carbono terciário, nem um carbono quaternário, certo? Ela é insaturada, porque aqui aparece uma dupla entre carbonos, ó. E ela é homogênea, porque, novamente, eu não tenho átomo diferente de carbono entre os carbonos. A próxima, letra D. Aqui nós já mudamos, né? Aqui nós vamos ter uma cadeia fechada ou cíclica, ó. Vejam que fecha um ciclo aqui entre os carbonos. As cadeias fechadas ou cíclicas, elas podem ser classificadas como alicíclica ou aromática. Não é aromática, porque não tem as duplas ligações entre os carbonos aqui, as duplas que precisam, né? Então, ela é classificada como alicíclica, que é não aromática. É insaturada porque tem uma dupla aqui, ó, entre esses carbonos. E é heterocíclica porque eu tenho um oxigênio entre os carbonos aqui, ó. Ok? A próxima, novamente, é uma cadeia fechada ou cíclica. É uma cadeia aromática, porque estão aqui os anéis aromáticos, ó. É uma cadeia polinuclear, porque eu tenho 2 ciclos. E é uma polinuclear de núcleos isolados, porque existem ligações separando esses ciclos. Perfeito? Então, agora eu deixo 2 exercícios de classificação de cadeia com vocês, tá? Então, eu quero que vocês classifiquem essas cadeias de acordo com todos esses critérios que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então, mais esses 2 aqui. Espero que vocês consigam fazer, né? Quem tiver dúvida, retorne lá o vídeo, tudo certinho. Se as dúvidas permanecerem, é só me contatar, que eu estou à disposição, certo? Então tá, gente, por enquanto é isso. Muito obrigado. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.